Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Conavet. Tema de hoje, neurologia, com a nossa palestra de alterações de micção de origem neurológica. Um tema muito importante que representa uma desordem muito comum em animais que tenham, por exemplo, lesões de medula espinhal, e que muitas vezes é algo que pode levar o animal a uma condição sistêmica que pode comprometer a qualidade de vida desse animal e muitas vezes levar até o animal a óbito. Então, algo que a gente não deve negligenciar. E muitas vezes algo que o clínico não está muito acostumado a lidar. Porque, primeiro, ele não sabe de onde que veio aquela desordem de micção. Segundo, ele não sabe como lidar com essa desordem de micção. Já adiantando para vocês, como o próprio título diz, nós vamos abordar as alterações neurológicas, tá? Não traremos alterações como obstrução ou qualquer outro tipo de alteração física da bexiga que poderia levar o animal a um déficit da micção. Então, nosso tema hoje serão as alterações neurológicas que resultam nesses déficits de micção. Então, no nosso programa, nós vamos ver como funciona essa bexiga, entender qual é a inervação que é responsável pela contração do músculo detrusor ou pela contração dos esfíncteres uretrais, fase de enchimento, fase de eliminação, como que ocorre a associação dos sinais neurológicos que permitem que, ao mesmo tempo que a musculatura detrusora se relaxe, os esfíncteres eles têm que estar um pouco mais contraídos, ou então quando a musculatura do detrusor se contraia, os esfíncteres uretrais têm que se abrir. Então, uma reação que algo tem que ocorrer em conjunto, tá? Quais componentes do sistema nervoso que participam da micção? Então, nós vamos ver que tanto o sistema simpático, como o sistema parasimpático, como o sistema somático têm influência na micção e como que as lesões neurológicas podem resultar nas disfunções da micção, assim como quais os tipos de tratamentos que nós podemos utilizar para tentar auxiliar o animal a voltar a ter pelo menos uma micção espontânea ou até mesmo uma melhora na sua condição urinária. Bom, as desordens de micção de origem neurológica geralmente estão associadas a outros déficits neurológicos. E aqui a gente vai basicamente lidar com alterações medulares, que é onde nós observamos essas principais alterações de bexiga decorrentes de alterações neurológicas. Tá? Então, o que a gente tem que ter na cabeça é que geralmente o cão que não anda, geralmente ele vai ter um déficit de bexiga. Geralmente ele vai ter alguma alteração nessa bexiga que impeça que ele tenha essa micção espontânea. Já o animal que anda, provavelmente ele vai ter uma condição boa para urinar, tá? Mesmo que ele tenha alguma discreta alteração neurológica, de uma certa forma ele vai ser capaz de esvaziar sua bexiga. E para facilitar o nosso entendimento, nós vamos lidar com essa bexiga pensando que ela seja um quinto membro, tá? Pensando que as mesmas reflexos, as mesmas reações que ocorrem tanto no membro torácico quanto no membro pélvico ocorrem na bexiga. E para isso a gente tem que rapidamente lembrar o conceito de neurônio motor superior e de neurônio motor inferior. Relembrando esses conceitos e sabendo como eles atuam nos membros, nós vamos poder imaginar como que será a atuação de neurônio motor superior e de neurônio motor inferior na bexiga. Que aí sim nós vamos caracterizar essa bexiga como bexiga de neurônio motor superior ou bexiga de neurônio motor inferior. Então, relembrando esses dois compostos de neurônios, o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior, eles estão em conjunto fazendo com que o animal possa iniciar o seu movimento, fazer com que o animal tenha os seus reflexos espinhais. Os neurônios motores superiores, como observado aqui no slide, então aqui em inglês upper motor neuron, os neurônios motores superiores, eles têm seus núcleos em região de tronco cefálico e possuem seu prolongamento axonal ao longo da medula espinhal. Eles têm duas funções básicas principais. Primeiro, de iniciar o movimento dos membros torácicos e pélvicos. Segundo, de inibir os neurônios motores inferiores. Já os neurônios motores inferiores, eles têm seus núcleos nas intumescências braquial e intumescência lombosacra, e fazem a comunicação do sistema nervoso central com a musculatura. Então, eles que vão transmitir a informação gerada pelo neurônio motor superior para a região de musculatura, tanto de membro pélvico como de membro torácico.
Então, imaginando que a bexiga seja um quinto membro, nós poderíamos colocar a bexiga aqui, saindo dessa região, e também tendo um neurônio motor inferior ligando a região central ou a região de neurônio motor superior a essa bexiga. Tá? Vai ficar muito mais fácil o entendimento, vai ficar muito mais fácil nós sabermos o que esperar dessa bexiga, se nós vamos conseguir esvaziar essa bexiga manualmente, ou se essa bexiga vai ter uma função de contração, se esse esfíncter está funcionando ou não, para depois nós pensarmos nos fármacos que nós podemos utilizar em determinada situação, em cada uma das situações neurológicas. Bom, então essa bexiga, vamos dividir a bexiga em três partes, tá? Vamos dividir aqui na região de corpo de bexiga, em que a gente tem principalmente para as questões neurológicas a musculatura detrusora, então essa região de musculatura detrusora. Temos a região de esfíncter interno e temos a região esfíncter uretral interno e região de esfíncter uretral externo. E como que ocorre a inervação dessas musculaturas? Primeiro, a gente tem que saber, é musculatura lisa ou musculatura estriada esquelética? Por que isso é importante? Porque a musculatura lisa, ela está sob a ação do sistema nervoso autônomo, seja simpático, seja ele parasimpático. A musculatura estriada esquelética está sob inervação do sistema nervoso somático, ou seja, é algo mais voluntário, é algo geralmente aqui que nós vamos conseguir fazer associação com os neurônios motores superiores e neurônios motores inferiores relacionados à inervação dos membros. Então, aqui que nós vamos ter o reflexo de uma bexiga neurogênica, comparando-a com a lesão dos membros. Então, a micção, essa bexiga, ela é inervada tanto pelo sistema nervoso autônomo, como pelo sistema nervoso somático. O sistema nervoso autônomo subdividido no seu sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, onde que está cada uma dessas situações? Bom, o músculo detrusor, ele é uma musculatura lisa, ou seja, ele vai receber tanto inervação simpática como inervação parasimpática. Ou seja, ele tem receptores beta, principalmente para a inervação simpática, e tem receptores muscarínicos para a inervação parasimpática, muscarínicos e nicotínicos. Tá? Com isso, a gente vai ver se é a adrenalina, se é a noradrenalina, se é a acetilcolina que está atuando, qual que é a função de determinado receptor, se é de contrair, se é de relaxar. Isso a gente tem que ter na cabeça para saber a função dessa inervação frente a essa musculatura e para saber se essa inervação estiver comprometida, qual o sinal clínico que nós vamos esperar. Então, fazendo uma breve revisão, primeiro vamos falar do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele é transcrito ou ele participa da inervação da bexiga pelo nervo hipogástrico. O nervo hipogástrico, ele sai do corno intermédio lateral dessa região de medula espinhal entre L1 e L4. E qual que é a função desse nervo hipogástrico? Bom, como estamos falando de inervação simpática, nós temos os receptores beta e alfa atuando. Né? Nós temos receptores para noradrenalina, para norepinefrina. O hipogástrico, ele vai ser um nervo que, ao estimular a musculatura detrusora pelos receptores beta, promove o relaxamento da bexiga. Tá? Então, lembrem, sistema nervoso simpático e parasimpático, dependendo do receptor que ele se liga, ele vai ter uma condição de contrair essa musculatura ou uma condição de relaxar a musculatura. Tá? Então, nem sempre esses receptores vão ter a mesma atuação. Então, por exemplo, a atuação do hipogástrico na musculatura pelos receptores beta é de relaxar a musculatura do detrusor. Só que a ação do hipogástrico no esfíncter uretral interno já é de contrair essa musculatura. Tá? Por quê? Porque aqui ele se liga a receptores do tipo alfa, do tipo alfa 1. Ou seja, no detrusor ele relaxa, no esfíncter uretral interno ele contrai. Isso é importante porque é a fase, muitas vezes, uma fase de enchimento. É aqui que a bexiga vai estar preparada para encher. E para encher, o detrusor ele tem que relaxar para permitir que a urina se acomode nessa bexiga, e o esfíncter tem que estar
contraído, para permitir que haja um enchimento dessa bexiga e não haja vazamento de urina pela uretra. Já o sistema nervoso parasimpático, ele é composto principalmente pelo nervo pélvico, que tem a função de contrair a musculatura detrusora pela ligação aos receptores muscarínicos e, da mesma forma, ele vai ter uma ação inibitória dos receptores alfa do esfíncter uretral interno e dos receptores nicotínicos do esfíncter uretral externo. Por que isso é importante? Porque essa fase é aquela fase responsável pela micção, então, pela contração da bexiga. Então, para o esvaziamento ocorrer, a gente tem que ter uma contração dessa musculatura detrusora juntamente com uma abertura dos esfíncteres. E essa abertura dos esfíncteres ocorre porque ele inibe a ação tanto do nervo hipogástrico, nesse seu receptor alfa, como a ação do nervo pudendo, que é a parte somática, que se liga aos receptores de acetilcolina no esfíncter uretral externo. O nervo pudendo é o que nós veremos no próximo slide, que é o responsável pela parte somática. Tá? Já a parte, então, somática, como já adiantado, temos o principal responsável sendo o nervo pudendo. E qual que é a ação do nervo pudendo? O nervo pudendo, ele inerva a musculatura estriada esquelética, que é a musculatura externa da uretra, promovendo a contração dessa musculatura externa da uretra. Então, quando ocorre uma ativação desse nervo pudendo, os receptores de acetilcolina, porque na musculatura estriada esquelética, geralmente o neurotransmissor é também a acetilcolina, os receptores para acetilcolina são os receptores nicotínicos. Tá? E esses receptores nicotínicos, quando ativados, vão fazer a contração da musculatura estriada esquelética ou do esfíncter externo. Ou seja, então vimos que temos o músculo detrusor, que ele pode receber tanto inervação simpática como parasimpática. Temos o esfíncter uretral interno, que geralmente recebe uma inervação simpática. E temos o esfíncter uretral externo, que recebe uma inervação somática. Tá? É importante sabermos também que, assim como nos membros, na bexiga existe um arco reflexo, que é o reflexo do detrusor. Então, como no membro pélvico, por exemplo, em que nessa figura nós vemos um reflexo patelar, ou seja, a gente, quando desferir um golpe com esse martelo de Taylor nessa região tendínea, esse tendão vai emitir estímulos aferentes para a medula espinhal e vai secundariamente emitir estímulos eferentes que vão fazer com que a musculatura do quadríceps se contraia. Da mesma forma que esse estímulo levou a uma contração da musculatura, o estímulo do detrusor, ou seja, quando essa bexiga começar a encher, as fibras do detrusor começarão a ser ativadas. Essa ativação dessa musculatura do detrusor fará com que um estímulo aferente seja captado pela medula espinhal e, da mesma forma, esse estímulo já é transmitido pelo neurônio motor. Então, o estímulo eferente aqui pelo nervo pélvico. E aí, possibilitando sim a contração dessa bexiga. Então, esse reflexo detrusor é justamente uma ativação dessa musculatura pelo enchimento da bexiga e já como arco reflexo, assim que essa musculatura está ativada, ela já entra em contração justamente por esse reflexo. É claro que nem sempre quando a bexiga encher de urina, espontaneamente vai ocorrer micção. Por que acontece isso? Porque também a bexiga ela é controlada por centros cerebrais, né? Então, tanto por região de prosencéfalo como por região de tronco cefálico, né? Então, nós seres humanos e mesmo os animais, sabemos a hora que nós devemos ir ao banheiro. Nós conseguimos segurar a micção, né? Justamente porque a gente tem o controle dessa musculatura também por esses centros motores. Só que esse reflexo ele vai acontecendo e muitas vezes ele é inibido por esses centros voluntários, tá? Mas nada impede que esse reflexo
ocorra e essa bexiga vai enchendo e vai emitindo estímulos para a contração, mas essa contração de fato ou a eliminação de urina de fato irá apenas ocorrer quando os centros motores permitirem, quando a gente estiver numa situação que a gente possa urinar. Lembrando que quando nós falamos aqui de saída das inervações, tanto de hipogástrico como de pélvico, como de pudendo, nós estamos falando em segmentos medulares e não em segmentos vertebrais. E isso é importante principalmente na região sacral, que os últimos segmentos medulares, eles estão, por exemplo, na vértebra L5. Ou seja, uma lesão aqui de vértebra L5 já vai me dizer que eu tenho uma lesão de segmentos medulares sacrais. Já podem me dar um tipo de lesão ou um tipo de bexiga de neuromotor inferior, por exemplo, né? Não necessariamente eu tenho que ter uma lesão aqui em L7. Então, quando nós falamos em lesões de S1, S2, S3, estamos falando em segmentos medulares e não em segmentos vertebrais. Lembrando, como eu acabei de falar, existe esse controle voluntário mediado pelo centro pontínuo de micção, pelo córtex tálamo e núcleos da base. O cerebelo ele tem uma ação inibitória na micção, mas é uma ação pouco ativa, então ele não influencia tanto na micção como esses outros centros voluntários. E é importante a gente saber que o reflexo do detrusor ele está presente em gatos aos 2, 3 meses de idade e em cães a partir de 1 mês de idade. Ou seja, esses animais, a partir dessa idade, eles já começam a ter esse reflexo do detrusor, começam já a ter um controle mais adequado de sua urina. Como que ocorre, então, o enchimento vesical? Já dei uma abordagem um pouco geral para vocês, mas vamos entender aqui diretamente, então, como que ocorre esse enchimento. Lembrando, para a bexiga encher, o detrusor tem que relaxar, os esfíncteres uretrais têm que contrair. E quem que faz o relaxamento da musculatura detrusora é o hipogástrico. Então, como nós vimos, o nervo hipogástrico, que faz parte da inervação simpática, ele envia estímulos para a musculatura detrusora, permitindo que as fibras do músculo detrusor se relaxem. Ok? Mas, ao mesmo tempo, para essa musculatura relaxar, nós temos que ter uma contração na musculatura uretral interna e uma contração na musculatura uretral externa. Então, da mesma forma que o hipogástrico ele estimula os receptores beta, fazendo com que a parede da bexiga se relaxe, nós temos o hipogástrico emitindo estímulos também para o esfíncter uretral interno, fazendo ativação dos receptores alfa-1, permitindo que esse esfíncter se contraia. Da mesma forma, o nervo pudendo também estará sendo ativado, permitindo a contração do esfíncter uretral externo. Ou seja, a bexiga vai ser capaz de encher sem que haja um vazamento pela uretra, porque essa uretra está fechadinha. Tá? Importante aqui salientar que para a retenção urinária, a musculatura externa, que é inervada pelo nervo pudendo, ela tem um papel muito mais importante do que o esfíncter uretral interno. Então, o esfíncter uretral externo vai ser nossa principal musculatura para impedir que haja o vazamento, também a principal musculatura que quando estiver espástica é o que vai atrapalhar que a urina saia quando ela deveria sair. Temos também a fase do esvaziamento, como também já adiantei para vocês. Para a bexiga esvaziar, o detrusor ele tem que contrair e os esfíncteres eles têm que se abrir. E quem faz a contração na musculatura detrusora é o nervo pélvico, que sai aqui do segmento sacral S1, S3. Então, esse nervo pélvico estimula os receptores muscarínicos da musculatura detrusora, permitindo a contração dessa musculatura, né? Da mesma forma, os esfíncteres aqui eles têm que abrir. Para eles se abrirem, tanto o esfíncter uretral interno como o externo tem que receber estímulos inibitórios. Então, o hipogástrico recebe aqui um estímulo inibitório, o pudendo aqui recebe o estímulo inibitório. Mas como que a bexiga sabe, como que o corpo humano sabe a bexiga resulta no estímulo de falar que a bexiga está cheia? Bom, como eu disse com vocês, quando essa bexiga vai enchendo, as fibras elas vão dando um recado para o sistema nervoso. Então, é como se fosse aquele reflexo que a gente comentou anteriormente. Tá? Então, quando as fibras começam a ser estiradas, uma resposta aferente, ela sobe aqui
pelo nervo pélvico para a medula espinhal. Essa informação ela vai ser processada pelos centros motores e se tivermos uma situação adequada para urinar, o nervo pélvico vai ser ativado para que a musculatura do detrusor seja contraída. Ok? Vamos ver agora cada uma das lesões medulares que podem resultar, então, nas bexigas que a gente chama de bexiga de neurônio motor superior e bexiga de neurônio motor inferior. Bom, bexiga de neurônio motor superior é quando temos uma lesão torocolombar. Por quê? Porque lesões torocolombares vão levar a um sinal de neurônio motor superior para os membros pélvicos. E como nós vemos nesse vídeo, é um animal que apresenta uma incoordenação de membros pélvicos, animal que apresenta uma paraparesia, e a ataxia associada a uma paraparesia geralmente indica uma lesão de neurônio motor superior. Geralmente indica uma lesão entre T3 e AL3. Olhem que esse animal consegue andar, ou seja, uma paraparesia ambulatorial. Então, provavelmente, é um animal que é, sim, capaz de urinar, como nós vamos ver num gráfico à frente. Tá? Mas lembrando, esse animal com lesão de neurônio motor superior, geralmente ele tem o quê? O tônus aumentado. Então, assim como o animal com lesão de neurônio motor superior tem o tônus aumentado, lembramos que a bexiga é um reflexo dos membros, a bexiga também estará com tônus aumentado. Não só a bexiga, mas como os esfíncteres uretrais. E isso vai ser importante para depois a gente identificar por que o animal com uma lesão medular não consegue muitas vezes urinar. Ok? Então a gente vê que são os reflexos, eles estão normais aumentados, né? E o tônus muscular ele está aumentado. Nesse próximo vídeo nós já vemos um animal paralítico, ou seja, função motora ausente. Reflexos desse animal também estavam normais aumentados, né? Só que diferentemente do animal anterior, esse animal já não anda. Então, se esse animal não anda, a bexiga dele também não funciona. A bexiga dele, os reflexos do detrusor estarão sim presentes, mas a musculatura estará completamente espástica, ou seja, ele não vai ser capaz de urinar. Então, geralmente, isso que a gente observa. Animal que não anda, animal paralítico, geralmente vai ter uma condição ruim para urinar. O que a gente observa nesse gráfico, né? À medida que a função motora está normal, a bexiga também está normal. À medida que o animal não tem função motora alguma, a bexiga também estará com uma lesão ou estará comprometida. E muitas vezes são animais que não vão conseguir realmente urinar. Mas por que uma lesão de neurônio motor superior torocolombar pode levar a uma bexiga de neurônio motor superior? Bom, imagine aqui então uma lesão nessa região entre T3 e L3. Assim como os neurônios motores superiores da medula espinhal, eles têm uma função inibitória dos neurônios motores inferiores dos membros, os neurônios motores superiores também vão ter uma função de inibição para os neurônios motores inferiores que inervam os esfíncteres da urina. Então, se a gente tem uma lesão desses neurônios motores superiores, os neurônios motores inferiores da bexiga não estarão sendo inibidos. E quem que é o neurônio motor inferior? Quem que é o nervo responsável por essa inervação somática? É o nervo pudendo. E quem que é o esfíncter uretral principal responsável pela retenção de urina? É o esfíncter uretral externo, que é inervado pelo pudendo. Ou seja, se a gente tem uma lesão de neurônio motor superior e esse neurônio não está inibindo o nervo pudendo está mandando estímulos frequentes para a musculatura da uretra. Ou seja, é uma musculatura uretral que fica espástica o tempo todo. Como que está o reflexo detrusor nessa região? Ele está presente, né? Porque a gente não tem uma lesão do nervo pélvico. E o nervo pélvico é o principal nervo responsável por esse reflexo detrusor. Ou seja, a bexiga, ao encher, ela ainda é capaz de receber o estímulo de enchimento e ela manda informação para o seu nervo pélvico. Só que
Como essa informação ela não consegue passar para os centros motores, o animal muitas vezes ele vai tentar urinar várias vezes ao dia, né? Só que ele não consegue porque o esfíncter externo lá do pudendo ele está travado, né? Ou seja, é uma bexiga que vai continuar enchendo, só que é uma bexiga que não vai conseguir eliminar essa urina. A bexiga vai contrair? Contrai, porque o nervo pélvico ele ainda está presente. Então, quando essa bexiga enche, lembrando, o reflexo está preservado. Encheu o pélvico, ele vai lá e contrai a bexiga. Ele está contraindo, mas como nós temos um esfíncter fechado, essa urina bate e volta, ou seja, cada hora nós temos uma bexiga bem cheia, mas que contrai, essa urina não sai. Chega um momento que essas fibras desse detrusor, elas já estão muito estiradas, elas muitas vezes já vão perder sua função. Então, por isso que muitas vezes uma lesão desse tipo pode levar ao que a gente chama de uma atonia do detrusor, justamente por um estiramento excessivo dessas fibras do detrusor pelo excesso de urina acumulado na bexiga. Então, o que a gente tem de comum numa bexiga de neuronômetro superior? Nós temos a perda da inibição do hipogástrico e hipodendro. Então, são dois nervos que inervam o hipogástrico, a musculatura uretral interna, e o pudendo, a musculatura uretral externa. Se eles perderam sua inibição, eles contraem a musculatura, né? Principalmente aqui o nervo pudendo, que é a inervação somática. Os reflexos paramembros e perineal estão preservados. Perineal preservado justamente porque o pudendo também é o responsável pela inervação lá do períneo. O esfíncter uretral está espástico, então acabamos de falar por que esse esfíncter uretral ele estará espástico. Nós teremos uma perda da micção voluntária, porque a lesão na medula espinhal impediu que a informação gerada pelo nervo pélvico chegasse aos centros voluntários, né? Justamente porque teve uma lesão lá no meio do caminho, né? Teremos uma retenção urinária com dificuldade de esvaziamento vesical, ou seja, uma bexiga túrgida, uma bexiga com a musculatura tensa, e quando a gente for tentar fazer esvaziamento vesical, muitas vezes a gente não vai conseguir fazer que saia urina. Por quê? Porque a uretra está bem espástica, né? E lesões que não se revertem ou que demoram para receber tratamento, animais que demoram para receber tratamento, podem ter secundariamente uma atonia desse detrusor. Tá? Por que essa atonia? Porque ocorre um estiramento excessivo das fibras do detrusor que fazem que ele perca sua função. O que nós podemos usar de tratamento para esse tipo de bexiga, né? Então a gente vai tentar dar medicações que muitas vezes relaxem essa musculatura uretral interna e externa. Por quê? Se a gente conseguir fazer esse tratamento precoce, o detrusor ainda vai estar funcionando. Então a gente não precisa mexer aqui no detrusor. É só relaxar essa musculatura uretral que o detrusor, funcionando direitinho, ele vai conseguir eliminar essa urina sem problema algum. Então, para o esfíncter interno, nós temos antagonistas alfa-1, justamente onde que o hipogástrico, né, tem sua atuação. Então, a gente vai ter a prazosina, a gente pode usar 1 mg a cada 15 quilos, a cada 12 a 24 horas em cães, e 0,25 a 0,5 mg por gato a cada 12 a 24 horas. Tratamento, é uma droga disponível no Brasil e um tratamento bem bacana. A gente tem resultados rápidos com essa medicação. A tansulosina é uma outra opção e ela tem uma maior afinidade do que a prazosina para receptores alfa-1. Podemos utilizar nessa dose de 10 a 30 microgramas por quilo a cada 12 a cada 24 horas. É uma droga que a gente não tem tanta experiência, tá? Mas é uma ótima opção, principalmente para aqueles animais com problemas cardíacos, né? Por quê? Porque antagonistas alfa-1 não vão ser só antagonistas alfa-1 na uretra. Várias outras regiões do corpo têm também receptores alfa-1. Então, essas regiões que também têm esses receptores alfa-1 também estarão antagonizados. Okay? Ou então outros tipos de receptores alfa. Tá? Porque a prazosina, por exemplo, ela não é específica para alfa-1. Ela consegue inibir outros receptores alfa. Já a tansulina ela é mais específica para alfa-1, ou seja, mais específica para aqueles receptores que têm alfa-1, dentre eles o esfíncter uretral interno. Também temos o hidrocloridrato de fenoxibenzamina, pode ser utilizado nessa dose de 0,25 a 0,5 mg por quilo cada 12 horas.
mas ele tem potencial carcinogênico. Então, é um fármaco que está saindo já do mercado. Podemos também, associado ao relaxamento do esfíncter uretral interno, fazer o relaxamento do esfíncter uretral externo, que, como eu disse com vocês, é o principal responsável por essa retenção. O diazepam vai muito bem. Usando na dose de 0,2 mg/kg a cada 8 horas, nós podemos ter um relaxamento dessa musculatura muito bacana. Tá? Baclofen também pode ser utilizado nessa dose de 5 a 10 mg/kg a cada 8 horas. Não é recomendável utilizar em gatos, porque não tem estudos que comprovem ou que mensurem os seus efeitos colaterais. E ele mesmo em cães, ele pode ter esses efeitos de fraqueza e de pitialismo. Dantrolene é uma outra droga interessante de ser utilizada nessa dose de 1 a 5 mg/kg a cada 8 horas. Tá? Então, são drogas que podem ser associadas lá às drogas que inibem o alfa-1. Né? Então, a gente pode, muitas vezes, utilizar uma prazosina associada a um diazepam, né? Uma prazosina associada ao baclofen, ok? Sem problema algum. Isso permite um maior relaxamento, permite que o animal tenha maior capacidade em realizar a micção. Em animais que têm essa retenção muito grave, principalmente naqueles paralisados, né, naqueles paralíticos, a cateterização muitas vezes ela é indicada. Pelo menos no início, pelo menos para esvaziar, tirar aquela pressão enorme da urina em cima da musculatura detrusora. Tomar cuidado com a expressão manual, justamente porque nesses animais o esfíncter estará travado. Se o animal não receber nenhuma medicação, esse esfíncter estará muito rígido, né? Então, se fizer muita força, nós podemos acabar rompendo a bexiga, e já vi casos sim de rompimento de bexiga por excesso de força nessa massagem. E podemos ter também infecções urinárias, já que a urina vai ficar muito tempo armazenada na bexiga, as bactérias conseguem atingir aquela urina e podem sim levar a uma infecção urinária, que pode até levar a uma infecção urinária ascendente, então atingir glomérulos, atingir até os rins, ok? E as lesões medulares S1 e S3 podem resultar na bexiga de neurônio motor inferior. Como a gente faz uma associação com o membro, como que está o membro do animal? Vamos pensar em membro pélvico. Como estão esses membros pélvicos quando a gente tem uma lesão de neurônio motor inferior desses membros pélvicos? Geralmente eles estão com falta de movimento, né, perda de movimento, ou paréticos, né, paréticos ou paralíticos, e geralmente estão com reflexos diminuídos, ausentes e flácidos. Aqui é o que ocorre também nessas bexigas. Aqui nós vamos ter um detrusor flácido, nós vamos ter um esfíncter flácido. Então, é isso que eu acabei de falar com vocês. A bexiga, ela geralmente é o reflexo do que ocorre nos membros. Fica fácil de a gente tentar fazer associação e tentar chegar-se à conclusão do porquê o animal não está conseguindo urinar. Tá? Então, essa lesão nesse segmento, ela muitas vezes pode... Nesse vídeo a gente vai ver que o animal que ele não tinha uma função motora muito boa, né? Mas lesões naqueles segmentos podem sim resultar num déficit urinário, mas com o animal com uma boa condição motora. Tá? Por quê? Porque lá aquela inervação sacral, depois que sai a inervação do ciático, ela não vai ter muita influência em inervação de membros. Né? Elas já começam a inervar mais esfíncter, começam a inervar mais cauda, a inervar a própria bexiga. Okay? Então a gente vê aqui um animal com os membros completamente flácidos, reflexo de retirada diminuído, né? E um animal que tinha uma lesão medular lombar. Já nesse outro caso, a gente vê cauda completamente flácida, ou seja, provavelmente o pudendo ele está com algum tipo de lesão, o esfíncter anal também bem relaxado, né? Ou seja, pudendo também provavelmente com alguma lesão, ou seja, se esse pudendo está com algum tipo de lesão, provavelmente aquela musculatura estriada esquelética, aquela musculatura uretral externa também está relaxada. Então, voltando nesse slide, se a gente tiver uma lesão aqui em S1, S3, nós vamos ter uma lesão do nervo pélvico e do nervo pudendo, basicamente. Se temos uma lesão do nervo pélvico, nós temos uma lesão do reflexo do detrusor, ou seja, aqui não ocorre o reflexo do detrusor. O reflexo do detrusor, aqui ele está diminuído a ausente, assim como o reflexo do membro está diminuído a ausente quando a gente tem uma lesão dos neurônios motores inferiores
para a musculatura de membros. Só que, além disso, a gente tem a lesão do nervo pudendo também. Ou seja, essa musculatura estará completamente flácida. Esse detrusor vai ser capaz de contrair? Não, justamente porque quem faz a contração do detrusor é o nervo pélvico com o seu reflexo, com o reflexo do detrusor. Como esse reflexo não está presente, essa bexiga, esse músculo detrusor não será capaz de fazer sua contração. Ou seja, é uma bexiga que vai se dilatando, uma bexiga flácida que é incapaz de se contrair. Que tipo de medicação que nós devemos utilizar nesses casos? Então, antes disso, uma bexiga de neurônio motor inferior, nós temos perda da inalação para o esfíncter externo, nós temos uma diminuição dos reflexos perianais, nós temos um esfíncter flácido, nós temos uma bexiga flácida, nós temos uma diminuição de controle voluntário, uma incontinência e uma fase de expressão. Já que é uma bexiga flácida e os reflexos e a uretra está bem, não está espástica, né? Ela está bem flácida também, quando qualquer tipo de pressão nesse abdômen já faz com que o animal urine, né? Já faz com que a urina da bexiga saia pela uretra. Então, como que a gente trata isso? A gente trata, primeiro, a gente tem que aumentar o tônus do detrusor, né? Esse detrusor não está contraindo. Como que a gente faz para fazer com que esse detrusor consiga contrair? Podemos utilizar o betanecol, que é um agonista colinérgico. Tá? Esse betanecol, nessa dose, uma dose que varia muito, né? 2,5 a 25 mg por animal a cada 8 horas em cães, né? Então, é uma droga que é a mais utilizada, sem sombra de dúvidas, para fazer com que o detrusor consiga se contrair. E aqui está o grande erro da maioria dos veterinários. Por quê? Porque a maioria dos veterinários utiliza o betanecol em animais que têm lesões de neurônio motor superior. E qual que é o problema de se utilizar o betanecol em animais que têm lesão de neurônio motor superior? Bom, a ação do betanecol não é ativar não é um agonista colinérgico, ele não vai fazer a compressão do detrusor. Em lesões de neurônios motores superiores, lembram que o esfíncter está espástico. Ou seja, nós vamos ter uma bexiga contraindo mais do que ela deveria, porque o reflexo dela é preservado, ou seja, o detrusor poderia contrair sem problema algum. Então, a gente vai estimular mais uma contração, né? E esse esfíncter está fechado, ou seja, a urina ela não está conseguindo sair. Nós podemos ter um animal que mais rapidamente desenvolva algum tipo de atonia detrusora em animais que recebam betanecol tendo uma bexiga de neurônio motor superior. Então, por favor, não utilize betanecol em animais que têm lesões de neurônio motor superior, a não ser que tenha ocorrido uma atonia do detrusor e você já tenha relaxado o esfíncter interno e externo. Podemos também utilizar a metoclopramida, que também é agonista colinérgico, nessa dose de 0,2 a 0,5 mg por quilo a cada 8 horas. Propranolol também, que é um antagonista beta-adrenérgico, na dose 0,2 a 1 mg quilo a cada 8 horas em cães, em gatos 2,5 a 5 mg por quilo a cada 8 a 12 horas, e tem uma função importante. Tá? Além disso, nós em alguns casos, que principalmente em fêmeas castradas, nós podemos ter uma incontinência por falta de hormônios naquela região da uretra. Então, uma uretra que pode ficar flácida, né? Se for um animal com aquela lesão medular, nós não vamos dar medicações para aumentar o tônus da uretra. Por quê? Porque a gente já fazendo a ativação da detrusora, aquele animal já consegue eliminar a sua urina sem problemas. Mas para o animal que é normal, que tem o detrusor normal, mas que por algum motivo esse esfíncter uretral externo está um pouco mais relaxado, caso estes em fêmeas castradas, por exemplo, em alguns casos que acontece, nós podemos usar medicações para aumentar o tônus do esfíncter. E para isso nós podemos usar a fenilpropanolamina, que é um alfa-agonista. Tá? Então lá, o alfa-agonista vai fazer com que o hipogástrico contraia um pouco mais o esfíncter uretral interno. O estriol de estrobestrol, que são estrógenos, eles não são muito mais utilizados devido aos seus efeitos colaterais. Tá? Então essa medicação aqui, ela é a mais utilizada. E aqui a gente sabe que o esvaziamento vesical é possível. Lembrar que como a bexiga está muito flácida, nós podemos ter urina residual. Tá? Então, e que pode ser também fonte de uma infecção urinária. Então, quando fizer a expressão vesical, faça a expressão vesical e veja realmente se saiu bastante urina, se você consegue depois palpar essa urina, se ela conseguiu diminuir de tamanho.
Em casos mais acentuados, mais intensos, nós podemos ter essa atonia do detrusor, que é quando as fibras do detrusor elas se rompem, então elas não conseguem mais fazer uma contração adequada, né? E geralmente isso ocorre pela hiperdistensão devido a uma obstrução mecânica ou funcional. Obstrução mecânica, se tiver algum cálculo, por exemplo, a funcional é essa obstrução que eu acabei de falar devido a uma lesão de neurônio motor superior, por exemplo. Nós teremos uma ruptura das junções musculares e a bexiga, para a recuperação dessa condição, ela precisa ficar vazia por 15 dias para que as junções se restabeleçam. Então vamos supor que nós temos um animal com paralítico. Esse animal paralítico ele ficou muito tempo nessa condição e ele não recebeu um tratamento adequado para essa bexiga. Ou seja, é uma bexiga que provavelmente ficou muito repleta durante muito tempo e as junções do detrusor já se romperam. Ok? Quando esse animal voltar a andar após uma cirurgia, por exemplo, se esse animal não passar por um período que ele tem essa bexiga completamente vazia por 15 dias, ele vai voltar a andar, mas a bexiga dele ainda não vai funcionar. Por quê? Porque justamente as junções musculares da bexiga não conseguiram se recuperar. Então a gente tem que dar esse tempo para essa bexiga se recuperar. A gente tem que deixar muitas vezes esse animal sondado por um longo período. A gente tem que muitas vezes fazer com que esse animal urine bastante, fazer expressões manuais para impedir que o animal que volte a andar ainda tenha problemas na sua micção. Tá? Então, para isso, a gente pode usar sonda uretral, a gente pode utilizar o betanecol para ajudar o esvaziamento vesical e também podemos utilizar relaxantes de uretra para aumentar essa vazão da urina na hora do ato da micção. A dissinergia do detrusor já é uma condição bem mais rara, é algo geralmente idiopático, a gente não sabe muito bem o que ocorre. Ela geralmente não está associada a outros déficits neurológicos, né? Então, o que a gente vê é que geralmente as condições de bexigas de neurônio motor superior e de neurônio motor inferior estão associadas a outros déficits neurológicos. Tá? Essa dissinergia não. Essa dissinergia ela não está associada a outros déficits neurológicos. São animais que andam muito bem, mas que têm uma retenção urinária, porque por algum motivo o esfíncter uretral interno e externo estão contraídos. Então é como se fosse uma lesão de neurônio motor superior da bexiga. Tá? Esses esfíncteres estão completamente contraídos e o animal ele não consegue urinar. São animais geralmente de grande porte, em média de 5 anos, machos. É um animal que, se a gente for cateterizar, é fácil fazer essa cateterização, ou seja, descartamos qualquer causa obstrutiva, né? E geralmente a gente trata com prazosina. Para quê? Para relaxar essa musculatura uretral interna e permitir com que a gente tenha um vazamento da urina. E também devemos monitorar infecções urinárias. Então, como que a gente chega a um diagnóstico de dissinergia do detrusor? Quando a gente vê que quando nós temos um animal com problema de micção, né, possivelmente uma retenção urinária, nós descartamos qualquer tipo de obstrução mecânica, né, e nós descartamos qualquer tipo de lesão medular que poderia estar associada a esse tipo de lesão. Ok? Como considerações finais, o que eu quero deixar para vocês, a mensagem que eu quero deixar para vocês. Primeiro, diferencie uma bexiga de neurônio motor superior de uma bexiga de neurônio motor inferior, porque o tratamento será completamente diferente. E é muito arriscado utilizarmos um tratamento, por exemplo, de bexiga de neurônio motor inferior para bexiga de neurônio motor superior, como o caso do betanacol que eu expliquei para vocês. Então a bexiga é um reflexo do que ocorre nos membros pélvicos. Então, se o membro está com tônus aumentado, provavelmente o esfíncter também estará com tônus aumentado. Se esse membro estará com tônus flácido, provavelmente essa bexiga também estará com tônus flácido. Tá? Então fica mais fácil de a gente conseguir visualizar o que poderia estar acontecendo nessa bexiga, se a gente tiver a noção do que o que ocorre na bexiga é um reflexo do que ocorre nos membros pélvicos. Sempre tente associar os outros sinais clínicos. Então, como eu disse com vocês, geralmente as alterações de micção, elas estão sim associadas a outros sinais neurológicos. Tá? Então, é um animal muitas vezes paralítico, é um animal que teve uma fratura de sacro, é um animal que teve uma lesão grave de nervo pudendo, de nervo pélvico. Nós vamos ter um relaxamento de esfíncter uretral externo, podemos ter uma cauda flácida. Né? Então, dependendo se é uma lesão de neurônio motor superior ou inferior, nós podemos ter alguns sinais que associados podem nos dizer, sim, essa bexiga também está com essa lesão de neurônio motor superior ou de neurônio motor inferior. A não ser que seja um caso de dissinergia, né, que já é um caso bem raro,
que já o animal ele não tem outros sinais neurológicos, mas ele tem um aumento, um espasmo na musculatura uretral. Use os fármacos de acordo, né? Então, use os fármacos de acordo com a lesão de neuromotor superior ou com lesão de neuromotor inferior, ok? E assuma que todo cão paralítico possui dificuldade de micção espontânea. Então, sempre que você tiver um cão paralítico, pense em tratar também a bexiga, e não só sua paralisia. Então, pense em fazer, já palpe essa bexiga e vê se ela tem um aumento de tônus, já pergunte ao proprietário se esse animal já é capaz de urinar ou não espontaneamente, quanto de urina que esse animal consegue urinar. Muitas vezes sonde esse animal e retire toda a urina para ver quanto de urina que esse animal está armazenando, né? Faça uma cultura dessa urina se ela já tiver com odor fétido, já tiver com algum tipo de coloração que não está adequado. Então, é o ideal. Trate também a bexiga, porque se ela demorar para ser tratada, futuramente nós podemos ter infecções urinárias, futuramente nós podemos ter uma atonia do detrusor. Todas essas condições adjacentes podem fazer com que o quadro que tinha um prognóstico favorável passe a ter um prognóstico desfavorável. Essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Visitem o nosso site, o Portal Vet, para saber mais sobre os nossos cursos e espero que tenham gostado da nossa palestra. Até a próxima!